Olá, quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero convidá-lo para um momento de reflexão através da palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a fazermos a leitura do texto sagrado encontrado em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que nos diz assim a palavra de Deus: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eu quero, neste momento, nesta palavra de meditação, nesta breve reflexão bíblica, falar sobre fé. Nós estamos vivendo num mundo muito sincretista, um mundo que acredita em muitas coisas. As pessoas hoje estão acreditando em muitas coisas, especialmente nas coisas palpáveis, naquelas coisas que elas podem ver, nas coisas que elas podem pegar, nas coisas que podem ser experimentadas. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Logo, nós vamos observar que a fé não é algo experimentável, a fé não é algo palpável, a fé não é algo que a gente possa ver, porque se a gente ver, diz a Bíblia, como a gente vai esperar? A fé, ela é então sobrenatural, a fé nós recebemos de Deus, a fé é acreditar no impossível, a fé é ver pelos olhos espirituais aquilo que não estão diante dos nossos olhos físicos, aquilo que não está na realidade material, aquilo que não está na realidade humana. Nós precisamos acreditar e, sobretudo, acreditar na palavra de Deus. Certa ocasião, Jesus Cristo, referindo-se à crença das pessoas, ele fez uma pergunta mais ou menos assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque Jesus já previa e já nos falava naquela ocasião que a nossa fé teria uma tendência a diminuir, que os homens teriam uma tendência muito forte a substituir a fé verdadeira por uma fé superficial, por uma fé puramente humana, baseada nas possibilidades do homem, baseada naquilo que a gente pode fazer. Mas eu quero, nesta breve palavra, mostrar para você que a fé, ela é mais do que aquilo que você possa ver. A fé não está no campo da visão humana, a fé está no campo da visão espiritual. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós acreditamos naquilo que Deus nos falou, naquilo que Deus nos fala através da sua palavra, então nós começamos a acreditar em Deus. E acreditando em Deus, nós não vamos fazê-lo mentiroso, nós não vamos estar colocando as verdades divinas em xeque, colocando as verdades divinas no descrédito. Quando nós acreditamos em Deus, nós cremos que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele disse que faria e tudo aquilo que Ele disse que fará na minha vida e na sua vida. Agora, como é que nós adquirimos fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A nossa fé, ela cresce à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós acreditamos na palavra de Deus, à medida que nós praticamos a palavra de Deus. A nossa fé não cresce porque eu fiz alguma coisa na minha vida particular, porque eu fui à frente, por exemplo, num dia de culto, recebi oração para a minha fé aumentar. A minha fé não cresce porque eu dei alguns pulos na hora do culto, na igreja. A minha fé não cresce porque eu tenho um amigo que é muito crente. Não, a minha fé não cresce quando eu faço essas coisas.
A minha fé não cresce quando eu recebo oração de alguém por algum problema que eu tenho. A minha fé cresce quando eu me apego à palavra de Deus, quando eu acredito na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hoje as pessoas, infelizmente, para acreditarem que Deus pode fazer alguma coisa, elas estão usando diversos recursos humanos, recursos sincréticos, recursos místicos para tentar aumentar a fé das pessoas. Mas o que leva a nossa fé a crescer é o nosso apego à palavra de Deus. É a credibilidade que nós damos na palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus, é o nosso alimentar da palavra de Deus. À medida que eu acredito na palavra, à medida que eu leio a palavra, que eu estudo a palavra, à medida que eu ouço a palavra, à medida que eu prego a palavra, a minha fé vai aumentando. Deus se encarrega de acrescentar a minha fé. Por isso eu tenho que ouvir a palavra. Por isso eu tenho que ver a palavra. Por isso eu tenho que acreditar na palavra. A fé bíblica é a única fé aceita por Deus para operar milagres na nossa vida. O homem tem uma fé chamada fé natural. Nós acreditamos, e muitas pessoas dizem assim, não, eu creio que Deus fez o mundo, toda essa beleza que está aí, eu creio que foi Deus que fez, essa é fé natural. Mas existe uma fé espiritual, a fé que você precisa acreditar que Deus é o Salvador da tua alma, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os teus pecados. A fé através da qual você vai acreditar que no momento que você recebe Cristo como Salvador da tua vida, você recebe o perdão dos teus pecados e, consequentemente, recebe a salvação da tua alma. Então, esta fé é a fé que nós precisamos ter, é a fé que nós precisamos cultivar. Então, a fé bíblica é a fé aceita por Deus. É a fé que Deus aceita na nossa vida, para operar na nossa vida, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar através da nossa vida. Quando nós acreditamos naquilo que Deus nos diz, naquilo que Deus nos fala, nós estamos agradando a Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é necessário também que a gente creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós acreditamos em Deus, nós abrimos espaço na nossa vida para Deus trabalhar nela e para Deus trabalhar através dela. Então, amigo, quero convidá-lo a acreditar na palavra de Deus. Quero convidá-lo a crer na palavra de Deus. Quero convidá-lo a crer que a palavra de Deus é uma palavra libertadora. Quero convidá-lo a acreditar que tudo que Deus diz na sua palavra é a verdade. Muita gente diz assim, mas o papel pega tudo. Tudo aquilo que o homem queira colocar, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Acredite nela, viva ela, estude ela, leia ela, se alimente dela e a sua fé vai crescer para a glória de Deus. Que Deus esteja assim, abençoando a tua vida e que a tua fé se torne tão robusta ao ponto de você se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe ricamente.